Essa empresa tem o conforto no DNA dos seus calçados e ela está pautando seu crescimento totalmente na transformação digital. São mais de 7 mil pontos de multimarcas espalhados pelo Brasil, mais de 270 franquias, ou seja, um solo muito fértil para impulsionar a estratégia de omnichannel também. A gente está falando da Usaflex, então pega seu café e vem para essa conversa. Esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde chamamos convidados incríveis para falar sobre os bastidores e desafios da vida de quem vive omnichannel e e-commerce na prática. Então, vamos apresentar nosso convidado de hoje? Quem é o nosso convidado de hoje? Então, eu até vou ler aqui, gente. Ele é um paulista que, na verdade, nasceu em Santos, mas morou a maior parte da vida dele em Bertioga. E hoje, né, é um campobonense, gente. Ele mora, sim, em Campo Bom. Virginiano, marido da Tati, pai do Tomás, um beijo pra vocês, especialista de investimentos nas horas vagas, dançarino profissional de TikTok. Ele já foi programador, Scrum Master, Agile Coach, gerente de transformação digital na Resinco e hoje ele é Head de Digital e Omnichannel na Usaflex. E tá liderando realmente uma grande transformação na companhia. Estamos aqui com o Márcio, seja muito bem-vindo. Bem-vindo! Valeu, obrigado meninas, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu realmente gosto bastante, né, de compartilhar um pouco da minha história, falar um pouco da empresa e dos desafios. Todas as iniciativas eu vejo que estão conectadas ao digital, acho muito legal, porque o Brasil é muito carente dessas iniciativas. Com certeza. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigada. Que bom, obrigada. Bom, Márcio, tem uma frase aqui que a gente sempre fala, né? Não existe faculdade de omnichannel, né? Com certeza você não fez, né, uma faculdade de omnichannel. Então, conta pra gente como é que você chegou até aqui, né? Como é que foi essa sua transição de carreira? Começou ali na tecnologia? Conta um pouquinho da sua história. Eu acho que você, nessa sua bio, você já explicou bem, né? Eu tenho o meu maior foco voltado aí a ser profissional de dançarino, TikTok. A especialidade é Minha essa. especialidade é essa, esse é meu grande foco. Não, brincadeiras à parte aí, gente. Eu acho que a bio, né, mostrando desde a minha vida pessoal até a profissional, ela mostra uma inquietude, né? O quanto que eu me movimento, né, ao longo da minha vida e da minha carreira, né? Então, eu comecei minha carreira na área de programação, então eu era programador, né? Poucos entenderão, mas eu era programador COBOL. Nossa, né? COBOL. Isso há muito tempo. De banco, né? De banco, específica segmento de banco. bancário. Trabalhei muitos anos como programador, né? Comecei lá em 2007, por aí. E aí, eu sempre fui um obcecado pelo porquê, né? De por que eu estou fazendo aquilo, mas por que eu estou fazendo isso? E tido como chato, né? E até hoje não mudou. Mas eu continuo sendo um eterno obcecado pelo porquê que a gente faz o que a gente faz. E nessa minha trajetória de programador, inevitavelmente, conforme você vai crescendo, você vai ganhando novas responsabilidades, né? Então, você vira um analista técnico, depois um analista funcional, um analista de projetos e vai crescendo. E na época, eu fui me profissionalizar, fui fazer... Quando eu já era coordenador de projetos, eu fui fazer um MBA em gestão de projetos. E basicamente, todas as aulas eu ficava, por quê? Não entendo, é muito lento, é complicado. Então, apesar deles terem me dado o diploma, para me livrar, né, querer se livrar de mim, porque eu questionava muito, né? Então, e não que, obviamente, tenha um certo e errado, mas... eu acho sempre importante questionar. E nessa trajetória, né, enquanto eu estava no meio da faculdade, eu trabalhava em banco e ele começou uma transformação, né, famigerada hoje como transformação ágil. E eu terminei, né, o MBA. Na hora que eu terminei, bom, agora esquece projetos, agora a gente vai para o mundo que eu tô ágil. falando. E na época eles me deram uma atribuição de Scrum Master, não fazia ideia do que significava aquilo, eu era o coordenador de projetos e agora você virou um Scrum Master. O que de um certo lado foi bom, porque eu sempre fui tive muita ânsia por aprendizado, sempre quis aprender demais, eu sempre, né, gostei muito de aprender e fui muito estudar sobre metodologia ágil. Eu falava, responde um pouco dos porquês, né, responde um pouco daquilo que eu questionava tanto. E aí me colocaram como Scrum Master, eu fui estudando, fui aprendendo. A forma de desenvolver, né, produtos digitais, né, transcende aquele método mais tradicional.
E aí eu fui chamado para participar de uma outra transformação digital em outro banco e fui crescendo minha carreira no segmento financeiro. Mas aí eu saí um pouco do desenvolvimento e fui mais para processos, né? Na área de agilidade, que eu já estava acostumado com o desenvolvimento, falei, agora eu posso ajudar as pessoas como desenvolver melhor, né? Como entregar melhores produtos. E até que um dia eu recebo uma ligação de uma pessoa me chamando para uma posição de agilidade, para conduzir a transformação ágil em Campo Bom. Eu morava em São Paulo, na capital de São Paulo. Aí eu falei, caramba, morar no interior de São Paulo, não sei se vai ser muito bom para mim, mas, assim, como eu disse, eu gosto de mudança, né? Eu falei, morar no interior de São Paulo acho que vai dar certo. E aí eu fiz 1 ou 2 entrevistas, fiz algumas conversas, e em alguma dessas entrevistas perguntaram para mim, e morar no Sul? No Sul? Né? Como assim morar no Sul? No Rio Grande do Sul, né? Era do Grupo Arezzo & Co, me chamando para liderar a transformação ágil. Uma das pessoas que me entrevistou, inclusive, foi essa que vos fala, né? Gente, Jessica parênteses, né? Eu acho que metade da entrevista foi contando sobre a vida boa em Campo Bom, né? A gente sempre convence as pessoas. E realmente deu muito certo. Mas voltando assim... E naquele momento, eu topei o desafio, foi quando eu entrei no mundo do varejo, né? E como eu disse, eu tenho ânsia por aprendizado, eu não me contento em simplesmente olhar, você vai olhar os processos ágeis, e comecei a tentar entender sobre tudo o que acontecia, né? Sobre como funcionava o varejo, como funcionavam as interações, né? Entre lojas, marca, e comecei a mergulhar nesse mundo e realmente me apaixonei assim, pelo mundo do varejo. Eu acho difícil hoje eu sair, porque eu realmente me adaptei muito. E nessa transformação... eu tive a oportunidade de estar num lugar, né, que abre portas para o empreendedorismo, né? Então, eu sou uma pessoa que acredita muito no empreendedorismo e dentro do Grupo Arezzo & Co eu tive a possibilidade de empreender, né? Então, onde eu aprendi demais, né? E foi onde eu mergulhei um pouco não, muito nesse mundo de omnichannel, né? Com as integrações com lojas, os próprios desenvolvimentos de produtos. E foi onde eu realmente aprendi, né, sobre omnichannel, sobre e-commerce. E depois de um longo aprendizado, eu fui chamado para uma nova posição, que é a que eu estou agora, há aproximadamente 2 anos, de liderar também, né, um time de produtos digitais, de omnicanalidade, de agilidade. E foi aí que eu mergulhei no mundo da Usaflex, né, onde a gente começou não, né? Dei continuidade a uma transformação ágil, omnichannel, digital, que a gente vai falar um pouco aqui. Mas foi basicamente essa trajetória que me fez chegar onde eu estou. Muito bom. E olhando a tua trajetória, assim, para mim, fica muito claro, né? Tu trouxe a questão de eu estava num ambiente que propiciou, mas o quanto as pessoas precisam aproveitar os ambientes, né? Às vezes a gente está num lugar, numa posição, ocupando ali naquele momento a posição, e muito focado em fazer aquilo que a gente foi fazer dar certo. E eu me lembro da nossa, né, do tempo que a gente passou juntos, assim, de Arezzo, de tu sempre ser esse cara muito aberto, que assim, Márcio, vem cá ligar pra motoboy, e tu ia, mas assim, muito mais do que ser a pessoa que está ali, realmente com esse senso empreendedor para fazer acontecer, tudo isso vira conhecimento dentro de ti, né? Tu vai absorvendo tudo que tem no ambiente. E... não é todo mundo que aproveita dessa forma, né? Para ti, isso é uma constante. É todos os dias ficar absorvendo esse conhecimento todo e se abrindo. Eu acho que isso é um pouco do empreendedorismo que eu acredito. Porque eu acho que as cercas, né, invisíveis somos nós mesmos que criamos, né? Até onde a gente pode ir, né? Essa aqui, olha o job description lá no RH, é isso aqui que eu faço, né? E eu não acredito nisso. Se limitar isso. Eu acredito muito no modelo em que a empresa ela não te contrata pelos seus job descriptions, ela te contrata para resolver problema. E o que mais tem é problema, né? E eu acho que essas cercas invisíveis têm que ser derrubadas. Você vai gerar incômodo, você vai gerar desconforto, mas de certa forma gera o seu aprendizado para a empresa, é muito bom, né? E eu acho que eu acredito muito nisso. Eu acho que lógico, né? Respeitando, né? Acho que é muito importante ter respeito pelas funções das outras pessoas, mas acho que o mais importante é todos enxergarem o propósito da empresa, né? Sua estratégia, e fazer o que tiver ao seu alcance para que aquilo seja realizado. Que é a parte mais legal do Agile, né? Que a gente mais defende, assim, com os clientes também. Muito mais do que entender o papel de cada um. Papéis e responsabilidades, assim, tá todo mundo entendendo o que a gente tá fazendo? Para onde é que a gente tem que ir? Tá fazendo? Precisa ter essa força de propósito muito forte, né? Para dar certo.
Não, muito legal. E falando sobre propósito, né? Você é uma pessoa que pergunta muito os porquês, né? Então, eu acho que é muito legal a gente falar um pouco do momento que você assume a questão do digital na Usaflex. Então, conta como que tá esse cenário. A gente vê muito no mercado, né? Esse movimento de muitas indústrias, assim, investindo mesmo na parte do digital, entendendo essa importância de estar em contato direto com a cliente final também, tendo acesso às informações, enfim. Então, conta um pouco pra gente, se você puder falar um pouco de números também, da evolução, de quanto que o digital passou a ter de participação dentro da companhia, né? Tá. Eu acho interessante trazer um breve contexto da companhia e do porquê que a gente entrou nesse movimento digital. Então, é uma empresa fundada em 98, né, ali com foco em conforto, calçados confortáveis, esse é o grande foco da empresa. Em 2016, né, a Usaflex foi adquirida por um fundo, que é a Axon, juntamente com o Sérgio Bocaiúva, que é o atual CEO, e com o objetivo de crescer a empresa, né, e ganhar e aumentar o valuation do negócio, né. E na época, quando o Sérgio, ele é um ótimo CEO e o foco dele é franquias, né? Ele é um cara de varejo e a estratégia da empresa estava muito bem determinada, que era conhecer o cliente final. Era uma empresa até então, né, até 2016, focada em B2B, né? Multimarca, era puramente multimarca. Em 2016 começa o movimento de franquias que muito acelerado, né? Foi um crescimento muito rápido, né? Atualmente a gente tem 275 franquias, né? Então foi um crescimento muito acelerado. E até 2019, né, mais ou menos 2019, foi quando a empresa ela estava crescendo no modelo de franquias de forma acelerada e começou a ambição de abertura de capital, né? Só que na época já, né, quando você vai abrir capital, começavam algumas perguntas, né? Como é que está a sua penetração digital? Como é que está o seu omnichannel? Como é que está o seu modelo ágil, sua transformação ágil? E até então não se tinha resposta para essas perguntas, né? Sim. E aí, então em 2019 chegou-se, né, criar um e-commerce, né, ainda num modelo embrionário, mas aí veio a pandemia, né, passada a pandemia, passada não, mas ali em começo de 2021, né, as perguntas ainda estavam latentes, foi quando o fundo, junto com o Sérgio e os diretores, decidiram que de fato tinham que pôr o pé no acelerador do digital. Em 2021 se formou uma estrutura, né? Criou-se uma diretoria, inclusive, né? Nós temos um CDO, que é o Lucas Neves. Criou-se uma diretoria para conduzir essa frente digital. E foi aí que, de fato, a gente sentou, né? Eu também entrei na companhia na época. E junto com o time que já existia, a gente estruturou um business plan, né? E, de fato, para o digital e omnichannel ganharem relevância no resultado da companhia. E aí a gente começou, esse plano, né, vem desde aumento de sortimento, investimentos em growth, plataforma tecnológica e uma série de outras coisas para poder alcançar a nossa missão. Então, para vocês terem uma ideia, ali em 2019, que era 1% mais ou menos do resultado da companhia, ele vinha do e-commerce, a gente chegou a bater 14% no ano passado. Pra vocês terem uma ideia, o nosso omnichannel, né, que não existia ali até o final de 21, mais ou menos, quase não existia, era 1%, 2% também do resultado do digital. O nosso omnichannel já passa bastante dos 20% do resultado do site, do omnichannel. A gente gera bastante em franqueados, né, extraindo um valor altíssimo, né, o percentual de sellout do franqueado vindo de ferramentas digitais. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que foi o estalo, né, da companhia ali, foi quando, de fato, eles foram abrir capital e o mercado questiona, né? A importância disso pro varejo hoje é inquestionável, né? Da participação digital. Né? Para o crescimento sustentável da empresa, não tem como mais, né? A gente fala que é um caminho sem volta, literalmente, né? Precisa olhar para isso, assim, rápido, né? Quem não tá olhando ainda, porque vai ser atropelado, né? Literalmente pelo mercado. E olhando, assim, para todo o movimento Usaflex, né? Tudo que aconteceu até aqui, desde a tua entrada, o que foram os principais desafios que tu enfrentou? Porque a gente gosta muito aqui no podcast. Esse podcast foi criado para falar de bastidores, para a gente trazer a verdade, assim, porque tem aquela frase, né? Nunca compare o seu palco, os seus bastidores com o palco do outro.
E quando a gente lê artigos, a gente fala de transformação digital, sempre parece tudo muito lindo, né? Tudo incrível, tudo funciona. E não é verdade, a gente sabe disso. Então, a gente quer muito falar das dores também, né? O que a gente passa de perrengue para chegar lá? O que para vocês foi mais desafiador, assim, desses anos que tu tá lá? Assim, e o interessante é que quando você ouve podcasts, conversa com as pessoas, né? Os desafios são sempre os mesmos, né? Os bastidores, né? As dores são sempre muito parecidas. Mas, assim, você criar uma tecnologia, né? Criar um aplicativo, um site, essa é a parte mais fácil. Essa é a parte que você põe no ar, né? De uma maneira relativamente simples, porque é uma ciência exata, né? Tecnologia é uma ciência exata. Você fala para a programação, o computador vai lá e te obedece, né? Agora, a transformação digital, né? A transformação omni, enfim, ela é muito maior que isso, né? Ela entra ali no cerne, né? No coração da companhia, né? Como é que você consegue mudar, né? O comportamento das pessoas, tá? E assim, acho que você já deve ter ouvido vários desafios, assim. Eu vou tentar trazer um que também é comum, mas eu acho que do nosso lado aqui, a gente conseguiu subir e-commerce, a venda vindo. Vale lembrar que, como vocês disseram, a gente tem 275 franquias, né? Então, eu acho que trabalhar com modelo de franquias, ele é um pouco mais desafiador, né? O Brasil, de maneira geral, ele é um país pouco fértil para negócios, né? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande fiscal, tributária, ineficiência, é um país continental, né? Então, assim, é bem complexo. Não tem muitas empresas no Brasil, né? Dado sua magnitude geográfica. Então, ele é difícil. E eu acho que o modelo de franquias, ele dá uma pimentada nessa dificuldade, né? Porque no modelo de loja própria, né? Quando você tem uma rede de loja e implanta um omnichannel, você simplesmente vai lá e coloca uma meta para a vendedora. Como deve ser, né? Você cria um processo, a vendedora simplesmente executa. Ainda tem suas complexidades, não, né? tem várias. Eu acho que é legal, é um bom parênteses, porque assim, realmente, em termos de estratégia global, tributário principalmente, assim, é um mundo à parte, porque é muito simples. Mas ainda tem, gente, a gente passa muito perrengue aí nessa vida de loja própria também. Assertividade, a curacidade de estoque, né? Até a própria questão de cultura, treinamento, enfim. Eu queria abrir um parênteses aqui, né, do que a gente entende como omnichannel, porque todas essas buzzwords, transformação digital, omnichannel, acaba, né, cada um tem a sua própria interpretação sobre o que é. E é lógico, né, muitas coisas convergem, mas eu acho importante destacar isso, porque isso gera uma complexidade um pouco maior. Porque o omnichannel que a gente acredita de verdade é de fato você ser omnichannel em toda a jornada do cliente. O que isso significa, né? Desde o momento que o cliente tem o primeiro contato com a marca, seja numa loja física, num anúncio do Ads, ou numa rede social, até o momento que ele compra, até o momento que ele recebe, e depois da venda, e a fidelidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele permeia toda a jornada, porque se eu estivesse falando simplesmente do momento da compra, da retirada, talvez seja uma complexidade altíssima, né? Porque tem essas questões logísticas, tributárias. Mas quando você fala de tudo isso, você tem uma série de outros desafios, né? Porque tem investimentos envolvidos, né? E aí, voltando, né, à complexidade, se você tem um modelo de franquias e o franqueado tem a razão dele de ser, ele foi construído assim, e ele pega, por exemplo, o DRE de uma operação específica, né? Eu comprei no site, eu comprei um produto no site e vou vender da estoque do franqueado, né? Pô, o estoque é dele, ele comprou, né? E do nosso lado da companhia, a gente fez investimento em mídia, teve um série de investimentos para fazer aquela venda, né? Sim. Então, a gente pega uma comissão daquela venda. Aí o franqueado fala, pô, mas eu poderia fazer essa venda aqui, eu não preciso dessa venda. E ele olha o DRE e fala, pô, isso não faz sentido. Sim. Então, eu acho que um desafio, né, voltando ao cerne da pergunta, acho que o desafio maior, a gente vai também tratar um pouco mais sobre isso, que eu acho que a pimentada é esse modelo de franquias, né? Que são vários CNPJs, né? Quando você fala transformação digital em lojas próprias, é um CNPJ, né? Quando você fala de modelo de franquia, são vários e vários CNPJs, um grupo extremamente heterogêneo, né? Porque
né? Você tem franqueados que tem... Eu já vi franqueados que tem modelo de OKRs, né? Eles trabalham com modelo de OKRs. Sim, o nível de sofisticação de Absurdo. franqueado vai assim, né? E tem assim, e pessoas que realmente não têm enorme. experiências, né? Uma pessoa que trabalhou no funcionário público durante muitos anos, juntou dinheiro e abriu uma franquia. Então, você tem uma heterogeneidade grande de perfil de franqueado, né? E você tem que saber lidar com todos eles, entender a realidade, não dá para julgar esse cara, não... Acho que é muito importante você não ter o pré-julgamento, né? Você não pode julgar, você tem que entender o que fez ele chegar até onde chegou, a rentabilidade dele, e construir uma forma de você quebrar essas barreiras, essas resistências. Total. Sim. Se pudesse dar uma sugestão, assim, para quem vai começar um negócio e pensa em franquear, já cria omnichannel, né? Porque acho que tem uma complexidade grande nesse processo, que é como é que tu transforma o que já foi contratado, né? Porque quando ele virou franqueado, isso não existia. E aí agora a gente precisa mudar essa cultura e essa estratégia, a forma de fazer o negócio depois que ela já está estabelecida, o que é mais complexo, né? Então, quando é um negócio criado do zero, assim, vem ser meu franqueado, a gente funciona assim, tu vai ter a venda omnichannel que vai acontecer, vai ter a base de dados que é integrada, que a gente falou um pouco sobre isso, que também é um paradigma que existia no passado, né? Que a cliente é minha, a cliente é tua, e a gente precisa que essa base seja unificada para que seja omni. Então, se tudo isso nascer antes e o franqueado chegar depois, tudo fica muito mais fácil. Mas imagino que, de fato, ali no teu dia a dia tem um tanto, assim como a gente tinha na Arezzo, de energia dedicada a cuidar dessa rede, que é mega importante, né? Não, sem dúvida, sim. E, de novo, eu acho que temos que construir juntos, né? Trazer o franqueado para construir também é importante. E essa questão do cliente para também, né? Como em 2016 a gente começou com o modelo de franquia para conseguir enxergar o cliente e ler o cliente, ele só se intensifica com o e-commerce. Então, sem dúvida, né? Olhar o cliente como o centro, né? Colocar de fato o cliente no centro. Ele podendo, de fato, se relacionar com a marca, né? E não mais, né? Simplesmente com o produto, a gente coloca o cliente no centro e, de fato, ele conseguir ter uma experiência, seja lá qual for o canal, né, monomarca, seja franquia, seja e-commerce, ele ter exatamente a experiência, esse é o desafio, mantendo a rentabilidade, porque o franqueado, ele é um investidor, ele é um parceiro de negócio, não dá para simplesmente esquecer esse fato, né? Total. Então, a gente precisa, de fato, enxergar essa necessidade do franqueado e a necessidade do cliente e a forma como o mercado está se moldando para isso. E para isso, né, eu acho que é importante a gente entender que como franqueado parceiro de negócio, a gente tem junto com um dos nossos, né, tesouros que a gente enxerga, tem o DNA do conforto, tem o modelo franquia ganha-ganha, porque a gente acredita muito no modelo de franquias, tá? A gente acha que é desafiador, mas acredita muito, né, na parceria. Então, dito isso, a gente tenta criar, né, de todos os processos e incentivos, formas do franqueado ganhar com isso, né? Porque ele ganhando, a gente acaba ganhando junto. Então, não dá para simplesmente colocar uma modalidade específica de omnichannel. Não, envio da loja é isso, acabou. Então, a gente tem que dar outras coisas, tem que dar tecnologia, né? Então, a gente tem uma frente de digitalização do varejo, tá? Que é muito mais do que simplesmente uma venda de estoque, né? Uma venda do site, venda de estoque do cliente. É uma frente muito importante. A gente dá aplicativos para a vendedora, por exemplo, para poder olhar... ela não simplesmente ser uma vendedora, né? Ela poder ser uma relacionadora com o cliente. A gente começa a mudar um pouco o papel da loja física, né? A loja física a gente entende que é um ponto de experiência e relacionamento, né? Então, a gente entende que o franqueado, ele de fato entra no jogo assim. A gente treina a vendedora, dá tecnologia para que ela possa se relacionar profundamente com o cliente, porque ela é a ponta, ela é o relacionamento da marca, né? É o ponto direto de contato. Então, a gente começa a munir o franqueado de ferramentas de relacionamento, de informações e dados. Esse, para mim, é um pilar importantíssimo da transformação, informações e dados. Sim. E faz com que essa gestão do franqueado seja melhorada. Então, por exemplo, a gente atua da porta para trás, por exemplo. Como é que a gente melhora o estoque do franqueado? O franqueado faz compras. Como é que a gente melhora o GMROI? Então, a gente começa a tirar aquele olhar pura e simplesmente do DRE, margem de contribuição da operação, e eleva o patamar de gestão do franqueado. Como é que está teu GMROI, como é que está tua captação de clientes. Isso tudo está atrelado à remuneração, incentivos, né, para todos. Porque, de novo, eles são parceiros de negócio. Né? Então, a gente começa a rever, né, o papel da loja física
né? E traz o franqueado para o jogo. De fato, assim, dizem que as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo do que elas vão perder com a mudança, né? E se a gente já tem uma rede de franquias e precisa trazer uma estratégia nova, o Omnichannel, e assim, o Omnichannel ele nunca vai deixar de evoluir, né? Ele sempre vai ter frentes novas, daqui a pouco a gente tem outras formas de entregar, enfim. Então, é muito essa evangelização de mostrar como é que você falou dessa relação do ganha-ganha, né? Então, o que ele vai ganhar, o que isso vai somar à loja? Porque no fim do dia é isso, né? A gente provê mais possibilidades, é mais fluxo para a loja, né? O Retire na loja, talvez às vezes tenha alguma modalidade que não é exatamente o estoque dele, mas vai gerar um fluxo para a pessoa ir lá buscar, enfim. Se a gente consegue mostrar, né, em todos os pontos, o quanto todas as frentes vieram para somar e não para ele perder, eu acho que esse é mais ou menos o caminho, né? E tem um estudo da Deloitte lá de 2019 que ele diz que assim, mais de 72% dos CEOs colocam que uma das principais barreiras para a transformação digital é a cultura, né? E o que você trouxe aí de treinamento em loja física, por exemplo, uma parte da resistência é a cultura, né? Que precisa se transformar. Acho que você falou um pouco dessa questão assim na loja e fala um pouco como é que é essa cultura aí da porta para dentro, né, Márcio? Como é que o time estava organizado, se você teve evoluções ali desde que você entrou, como é que você organizou a casa, se essa abertura, né, também do CEO faz muita diferença, né, para a transformação digital. Conta um pouco de como que está esse ecossistema lá dentro. Eu acho que a empresa ela já vinha, né, desde da aquisição do fundo, com um olhar maior para o cliente, né, então, né, desde da abertura do modelo de franquias. Cultura é um tema delicado, né, porque a gente esbarra no subjetivo, né, porque não existe cultura certa e cultura errada. Mas, de fato, né, toda vez que você começa a transformação digital, você gera um desconforto, porque você muda um pouco o modus operandi das coisas, você mexe em alguns terrenos ali delicados, né, em qualquer companhia, né, alguns egos. Mas a gente foi afortunado, por assim dizer, que o movimento partiu, né, do fundo junto com o CEO, né, então a gente tem o empoderamento, por assim dizer, né, de puxar esse movimento de transformação digital. Obviamente, né, assim, outro detalhe também, quando o Boca ressalta muito, né, nosso CEO, quando ele entrou, que ele não queria fazer uma disrupção na cultura, né, quando ele entrou, ele faz muita questão de respeitar a cultura da companhia como ela é. Então, é um processo de aprendizagem contínua, né, empoderado pelo fundo. Eu acho que o que muda, né, a gente vai mudando aos poucos, né, não pode ter nenhuma mudança abrupta. Mas, por exemplo, a primeira squad que a gente criou, né, foi a squad do Omnichannel. Foi a primeira squad onde a gente colocou várias pessoas de várias áreas, né, como vocês sabem, é o que mexe mais no coração. Sim. E é bom começar por uma squad dessa que você já mexe logo no coração, né, que você já coloca todo mundo da empresa. Exatamente. Tem logística, tem operação. Precisa de todas as áreas, né, para fazer acontecer. Todas as áreas. E o mais legal que aconteceram em algumas reuniões recentes, né, essa primeira squad foi formada lá em 2021, mais ou menos. E o mais legal foi que pessoas que não são do digital, né, começaram a questionar, aqueles questionamentos, né? Pô, por que você não faz uma squad disso? Você não faz uma squad daquilo? Aí você fala, cara, para mim isso é um indício que as coisas realmente eles enxergaram valor. É um modelo, né? sem volta, né? É um modelo sem volta. É você enxergar a agilidade como um fim e não um meio, né? Se você entra, e eu já vivenciei isso, de impor um modelo, né? Você tem que trabalhar assim porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você está usando a agilidade, né? A transformação cultural como um fim, não como um meio, né? Então, acho que é importante ter essa visão, entender, né? Que tem pessoas de gerações, de culturas diferentes e que vai ser desafiador, né? Mas com o tempo você consegue trazê-las para esse modelo. É inevitável, porque existe comparação entre pares, eles olham os pares, pô, eles estão fazendo, estão gerando entrega. E eu acho que eu falei um desafio, né, que foi desafio, né, você trabalhar com a rede de franquias, mas a gente foi afortunado com outra coisa também, né, que eu acho que impulsionou muito a nossa transformação digital, que foi a gente ter uma parceria muito grande com a área
existe ainda a área, né, obviamente, de operação de franquias. Porque eles são a ponte, assim como o vendedor é a ponte com o cliente, né, eles são a ponte com o franqueado. Sim. E essa parceria, né, que a gente construiu ao longo... Lógico que a gente fez parceria com todas as áreas, mas acho que essa é mais delicada, porque ela lida com o franqueado. É muito estratégico. Precisa estar muito comprada, né? Literalmente. Ela Tem que estar dentro do jogo. Ela precisa estar dentro do jogo. Ela tem que entender de todo o movimento também. Não é aceitar, né? Eu acho que é diferente... eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. É começar a enxergar o valor daquilo e apoiar essa transformação. Isso é game changer para mim. Isso aí é uma coisa que fez com que a gente se impulsionasse demais. Obviamente, de novo, né? Outras áreas que participam da Squad e do dia a dia ajudaram, mas eu acho que essa área ela é extremamente estratégica. É essa área que você tem que trazer para o jogo. Muito chave. Não, perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta, talvez seja meio polêmica, né? Tu já foi Scrum Master, já foi Agile Coach também e... né, cada vez mais você foi tendo envolvimento com a área de negócio mesmo, né, da companhia. E hoje, sinceramente, como é que você vê o equilíbrio entre a metodologia, né, em si e as particularidades de cada negócio e empresa que você trabalhou bem nessa transformação, né? Porque às vezes nascer numa startup que já é ágil, já nasceu ágil, digamos assim, o processo parece que flui de uma maneira muito natural. Mas quando a gente vai para um outro nível de esfera corporativa, uma empresa que já pulsa o negócio de uma maneira diferente, né? A gente tem até desde cerimônias, a forma como a gente faz reporte, algumas coisas que talvez no ágil são muito mais simples e seriam mais práticas, às vezes a gente tem que tomar um cuidado ali na hora de fazer, sei lá, apresentações e reportes. Como é que você está enxergando um pouco desse balanço hoje? Qual que é a tua visão? Eu não acho que é conflitante. Eu acho que você tem empresas nascidas no digital, né, que elas obviamente já estão acostumadas com isso. E do outro lado, você passa por uma transformação, de novo, você tem que entender as peculiaridades das pessoas, né? A cultura. Eu acho que da agilidade, de novo, para mim é outra buzzword, né? Tem 1 milhão de coisas envolvidas ali no meio. Sim. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, né? Aí mistura Kanban com agilidade, vira uma bagunça só. Mas eu vou trazer um ponto da agilidade que eu acho que muda muito, que é a famigerada autonomia, né? Então, acaba virando squad, não sei o quê, mas o fato é você descentralizar a decisão, né? Porque no fim do dia você quer se adaptar mais rápido ao mercado, então você tem que descentralizar, né? Porque imagina que cada decisão que você vai ser tomada tem que ser escalada até o último nível. Sim. Então, eu entendo, né? Quanto mais ágil, significa que mais descentralizada está essa tomada de decisão. E aí você entra no seara cultural que cada pessoa tem uma interpretação sobre isso. Então, você pega gestores mais tradicionais, eles falam, então eles vão tomar decisão, então vocês não precisam de mim? O que eu mais ouvi foi essa frase. Então, você não precisa de mim na empresa. Então, você tem as pessoas que tomam a decisão, aí você tem que construir, né, que muda o modelo. Não, você vai trabalhar na visão, né, você vai trabalhar na estratégia, você é sponsor, você vai facilitar, você inverte, né, a pirâmide de tomar decisão e você facilita o time, né, e não o time mais facilita você. E aí que entra a autonomia, que para mim é o game changer. E a autonomia, para mim, é confiança, né? Além dessa... Lógico, você atropela... Esquece a questão do ego e entra a confiança, né? Para você dar autonomia, tem que ter confiança. E teve um cara que me ensinou que confiança é uma equação matemática, que é consistência versus tempo. Vocês conhecem esse cara, Maurício Bastos. Ele me ensinou isso e realmente é algo que faz total sentido, porque é consistência versus tempo. Você vai dar autonomia... conforme, e aconteceu na squad do Omni, aconteceu em outra squad, e vai acontecer em qualquer squad ou time autônomo que você esteja gerindo. Não é do dia para noite que isso acontece, né? Não é, ele vai te entregar... Você conquista, desculpa. Exatamente, ele vai te entregar, você fala, opa, legal. Daí a pouco ele vai falhar, você tem que entender que as coisas vão acontecer dessa forma. Vai ter um erro de alinhamento, de comunicação, mas daqui a pouco eles vão entregar de novo. E quando você vê... As coisas estão nascendo lá dentro e sem você precisar estar entrando em cada decisão. E eu fui, assim, até errado em falar que são gestores que fazem isso. Eu acho que os próprios executores também. As pessoas têm medo de tomar decisão. Sim. As pessoas têm medo de tomar decisão. Então, elas escalam muito. É aquele momento que você fala, não,
Acho que vocês... Vai. Né? Vai lá, toma a decisão. A pessoa vai falhar, a pessoa vai aprender, até a hora que se torna aquilo um organismo autônomo. E aí você consegue fazer com que a companhia passe para novos desafios, porque aquele já está se auto-resolvendo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa maturidade que os times adquirem ao longo do tempo que fazem com que as companhias cresçam. Muito bom. E falando em polêmicas, né? E assim, essa coisa de ter que ser dos dois lados, quem executa e quem desenha, né, esse planejamento estratégico, tem uma coisa que é muito polêmica na nossa vida, de quem trabalha com projetos de transformação digital, que vai lá, cria a squad, a galera tá super aquecida, trabalhando pra caramba, criando coisas, criando ferramentas, criando soluções. Tem até algumas curvas muito legais que mostram, né, volume de produtividade e de inovação do time no início costuma ser muito alto. E aí depois vem quem? O famigerada sustentação, né? Porque se criam muitas coisas, chega um momento que essas coisas, algumas vão tomar corpo, precisam ser conectadas com ferramentas legado da companhia, com processos mais, às vezes, burocráticos internos, se cria uma área ou a própria squad sustenta isso que está sendo criado. Isso costuma baixar um pouco a produtividade ali dos times e depois se recupera, mas sempre é polêmico pensar o que se faz com a sustentação. Mantenho dentro da squad, crio uma área, mando de volta para a área mãe que tinha isso antes, não só de usar Flex, das tuas experiências até aqui. O que tu tem visto que pode ser um modelo que faz sentido dentro desse processo, ou depende muito, como é que tu vê essa questão da sustentação versus a inovação? É uma pergunta polêmica. Inovação também é uma palavra muito bonita, né? Mas assim... bonita também, subjetiva. Inovação assim, não, dentro de tudo isso que se cria... Novas né? features Novas também, features, inclusive. novos produtos, como que sustenta? É uma pergunta polêmica, mas eu acho que mais que polêmica é uma pergunta complexa. É difícil, né? É muito simples, difícil não. esse tema. E para toda pergunta complexa tem uma resposta simples e errada, né? Porque, assim, não tem uma resposta simples para isso. Não tem. Eu vejo que tá muito mais relacionado ao tamanho do negócio. Então, por exemplo, eu trabalhei em banco, né? Banco gigantesco, que não dá para... Se você colocar na mesma time ali, né, que faz as duas coisas, é ficar só sustentando. Vai O ficar tanto de resolvendo suporte que tem que dar suporte, já vai ocupar o tempo todo. Mas, assim, tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande. Porque, de maneira geral, assim, aí é uma resposta genérica e também subjetiva. Eu sempre acho melhor não separar, tá? Eu enxergo que os times orientados a um momento da jornada, que é a forma como a gente está dividido, por sinal, agora, eu acho que traz mais valor. E ali dentro, né, vão ter algumas demandas de sustentação e algumas features evolutivas e também a inovação. Vamos separar assim. Vamos como separar. se tivesse porque uma coisa é feature daquelas coisas né, que você está evoluindo do seu produto e uma inovação que é algo totalmente disruptivo. E a gente prefere separar por momento da jornada, né? Então, a gente tem uma squad de pós-venda, né? Cada momento, porque se você consolida tudo em um time só, inevitavelmente você vai focar naquilo que traz maior resultado no curto prazo. Né? Sim. Você não vai olhar... imagina assim, você tem uma demanda que você vai melhorar a experiência do cliente ali no curto prazo e uma que você vai aumentar 30% da sua venda. Pô, você vai olhar, você não vai olhar o pós-venda. Então, se você parar pela jornada... E traz uma... Desculpa. Acaba sendo muito afetado pela pressão de receita, né? O mês total. tá bom. Sim. Pode tocar aí as coisas de experiência do cliente. Se o mês tá ruim, volta pra cá. E traz, queira ou não, uma certa responsabilidade na hora de criar, né, as features, de priorizar o backlog, enfim, pensando que é o próprio time depois que vai ter que tocar aquilo, porque às vezes também, né, é muito fácil ali criar soluções mais rápidas, que aí depois alguém vai resolver ali, vai arrumar o que tiver que arrumar, enfim, né. Aí tem outra expressão bonita que é MVP. Cada um tem a sua... assim, eu fui desenvolvedor e quando eu era desenvolvedor, era numa época que era basicamente assim. E era assim, gente, eram umas coisas surreal. Porque é muito surreal. Porque quando tinha um prazo, né? Você entregava o negócio à produção e tinha um prazo.
A partir de tal dia, esse problema é da sustentação. Aí, Ou quando seja, passava o dia, você fica lá rezando. Você, cara, vai passar um mês. Passou, agora não, mas agora esse problema é de você. É de outra pessoa. É uma batata quente, literalmente, é uma batata né? quente. Você perde totalmente... mas assim, é uma outra vida, né? Uma outra eternidade. Pra vocês terem uma ideia, era uma outra empresa dentro da mesma empresa que fazia o tech. Né? Era bem separado, assim. Então, tinha dentro do grupo, né, do banco, tinha o grupo banco, tinha uma empresa de sustentação e uma empresa de novos features, por assim dizer. Então, assim, era muito segmentado, era uma outra realidade. Sim. E assim, demanda muita energia, né? Eu tenho essa percepção que também se sai de dentro do time, tu precisa ter uma passagem de conhecimento, uma passagem de bastão também. gigantesca. Quando se tá ali dentro, o próprio time tá sustentando aquilo, ele continua se preocupando com a atualização e não precisa ter esse descolamento de agora pega esse conhecimento, toma pra ti e eu vou criar um novo, né? Total. Sim, essa passagem de conhecimento é custosa também, realmente é difícil. E, Márcio, você que é um cara super ligado, né, em investimentos, é um investidor profissional, gente. Falta dinheiro. Mas brincadeiras à parte, assim, você sempre foi muito ligado, assim, nos reports das empresas, tá sempre estudando, né, desde valuation, enfim, o que está acontecendo no movimento do mercado. Quando a gente fala especificamente sobre a transformação digital, eu acho que tem um tema aqui que pode ajudar muita gente a entender, assim, quais são os principais KPIs que você olha hoje para definir o sucesso da transformação digital, que também é outro tema muito amplo, muito genérico e que cada empresa pode ter interpretações diferentes, mas como é que você está olhando? Quais são os principais indicadores hoje que você eu acredito muito no modelo ágil, como eu disse, porque ele se adapta melhor ao mercado, né? Eu acho que se você tem uma estratégia clara, né, você se adapta melhor. Se tem uma estratégia, uma execução muito bem alinhada, você se adapta muito melhor aos movimentos de mercado. E para isso você tem que olhar o mercado, né? Olhar o mercado, olhar os clientes. De novo, o Brasil não é um país fértil para negócio, é um país que tem poucas empresas que têm capital aberto, infelizmente, né? Porque realmente a capitalização de empresas aceleraria muito o mundo de negócio aqui, mas infelizmente não tem. Mas, como a Jess disse, eu sou um apaixonado por investimentos, eu gosto muito de estudar, apesar de não ter dinheiro para investir, eu gosto muito de estudar o tema de investimentos e gosto de, conforme você vai estudando educação financeira, você vai vendo que investimentos, né, para longo prazo são empresas, né, de qualidade, e eu acho que eu consigo conciliar muito bem as duas coisas. Eu acho que você enxergar, olhar para empresas, olhar o movimento de mercado como investidor ou como gostar do tema, te ajuda muito na sua vida profissional, porque você consegue entender os porquês que as empresas tomam algumas decisões, né? Então, eu não olho só empresa de varejo, eu olho desde petrolífera, fundo de investimento agrícola, até fundo de investimento imobiliário agrícola, até empresa de logística e varejo, que é o que eu mais entendo, né? A cidade agrícola eu entendo bem menos. Mas, assim, quando eu pego empresas, né, de capital aberto no Brasil, e são poucas, né, que tem, de varejo, eu tento entender não só o movimento da transformação digital, eu tento entender o movimento do negócio, né? Porque ainda mais se é uma empresa similar, que tem franquias, né, que tem multimarca, esses canais estão crescendo, esses canais é um entendimento de cenário, né, do que está acontecendo. É entendimento de cenário, exatamente. Como essas empresas estão se movimentando, para onde elas estão indo, né? Além dos reportes, né, a gente conhece bastante gente do mercado, né? Vocês conhecem também. Então, a gente se conversa bastante para entender o que está acontecendo com o mercado. Então, assim, eu olho tudo. Eu olho o reporte quase que inteiro, desde do DRE, né, até os movimentos digitais. Agora, dos digitais, querendo ou não, eu olho um pouco mais, né, aquilo que o mercado vai comparar para a gente, vai olhar para o Usaflex e vai olhar. Que é basicamente, eu acho que a penetração digital, quanto que tem de penetração digital, participação digital, participação do Omnichannel, a participação do Omni no sell-out da loja física, né? É importante saber o quanto que a gente está gerando de valor na loja física. Sim. Agora, polemicamente, como vocês têm falado e como vocês já disseram, é complicado essa comparação. É bem difícil, porque nos reportes não tem detalhes, então eu tenho certeza que tem muito gol de mão ali, né? A interpretação. Sim. A forma como você coloca. É o famoso story selling, né? Não é storytelling, é story selling. Né? A forma que você vai contar, né?
Então, você tem que conseguir interpretar, né, de uma maneira mais objetiva possível, apesar que, né, e tem algumas empresas que são mais objetivas, outras que são mais subjetivas. Então, mas o que a gente olha dentro da nossa frente que a gente está tocando digital é mais isso, né? Como é que as marcas estão apoiando seus franqueados, quanto que eles estão gerando de resultado, a gente fala com franqueados, né? Então, acho que é basicamente isso. Boa. Não, é importante vocês saberem internamente, essa leitura de cenário é maravilhosa, né? Todo mundo devia ter mais esse hábito de estar o tempo todo conectado. Maurício até aqui no podcast falou sobre, né? A gente tem que estar sempre com este olhar de atento do novo, né? Entendendo cenários. E vocês terem dentro de casa a clareza de qual é o propósito, para onde está indo. Porque muitas empresas falham no processo de transformação digital por não saber para onde está indo. É assim, vamos fazer porque tem que fazer. Vou fazer tudo ao mesmo tempo. Sai fazendo e perde um pouco essa linha do onde é que eu quero chegar verdadeiramente, que KPIs que eu tenho que acompanhar para chegar lá, né? E acho que, puxando o gancho disso, tem uma outra expressão, além de polêmica e desafio, já são 2 hashtags padrões aqui. A gente acredita muito, enquanto Y2V, que aqueles temas que são muito complexos, a gente fala de olhar para o elefante na sala. Às vezes tem um tema que ele tá ali o tempo todo, e aí as pessoas entram em reunião e fogem dele. A gente olha a pauta da semana e foge daquele negócio porque a gente sabe que vai ser uma conversa dura, né? Vão ser reuniões difíceis. A gente tem que tomar uma decisão, às vezes, muito arriscada. É aquela coisa que tá ali no dia a dia incomodando e às vezes é tão grande que a gente foge dela. E quando a gente agarra, né, esse elefante e resolve, a gente tem transformações muito importantes. Normalmente são passos que são difíceis de dar, mas quando a gente dá, a gente muda o rumo do negócio e tem consequências muito positivas. Vocês tiveram alguma coisa assim na trajetória que tu possa dividir, que assim, nossa, era um tema muito complexo, mas na hora que a gente atravessou ele, que a gente conseguiu falar sobre ele e tomar a decisão, a gente avançou? Olha, eu tô imaginando qual conversa não foi assim. Tem sido assim há 2 anos, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5 elefantes. Eu pensar quantos dias não foram conversas assim. Mas eu acho que todas as conversas, assim, quando você tá mudando, tá tendo essa mudança de cultura, né? Elas são mais difíceis, são mais elefantes, assim, na sala, né? E eu acho que de todas as conversas, eu infelizmente vou retomar o tema da complexidade da ponta, né? Uhum. Da ponta, né? E quando a gente entra nessa pauta de como a gente vai equilibrar as coisas, né? Fazer de fato esse modelo ganha-ganha, eu acho que eu enxergo que esse seja o maior elefante, assim, que a gente sofreu lá atrás, né? Acho que foi até a gente encontrar eu não digo ponto ótimo, que, né, a gente está sempre se adaptando, mas até a gente encontrar a alavanca, né? Como eu disse, a gente começou em 21 ali o Omnichannel e depois a gente escalou. Uhum. A hora que a gente encontrou a alavanca de escalada ali, de fato, foi o que eu falei, a gente cresceu muito, assim, né? Pô, a gente era 20% do digital era Omni, agora já é significativamente mais, assim, esse ano a gente está bem maior. Mas é porque a gente teve algumas conversas bem difíceis ali para chegar a falar, gente, a gente precisa... Decisões. E decisões, mas assim, eu acho que tem uma coisa que, apesar de ser um elefante, facilitou, a estratégia, né, ela tem que estar muito bem direcionada e clara. A gente tem que saber, né, qual é o nosso DNA, para onde a gente vai. Né, quando a gente faz isso, por mais que seja dolorido, você fala assim, cara, você pode ser contra, mas está aqui, ó, tá? Tem a clareza disso. E ela tem que estar alinhado porque a estratégia por si só ela é o primeiro passo, né? Ela te ajuda a saber para onde vai, ela te ajuda a saber o que não fazer, porque é muito difícil uma área digital, né? Ainda mais a gente que quer fazer de tudo de novo, ela te ajuda a falar, cara, isso aí não é um... É legal, mas não é agora. É legal, mas foge do caminho que a gente tem. Então, eu acho que essa clareza da estratégia ela tem que estar alinhada a uma execução e incentivos. Né? Porque quando você alinha a estratégia, a execução e incentivos, as conversas dos elefantes eles ficam um pouco mais leves, né? Por assim dizer. Porque, assim, querendo ou não, você, gente, a estratégia é essa, os incentivos nossos, né, como companhia, como negócio, é para lá que a gente está indo. Ela facilita um pouco as conversas, mas, sem dúvida, a hora que a gente encontrou um ponto ótimo ali de equilíbrio dessa conversa, a gente, de fato, alavancou.
E cada empresa precisa criar a sua solução para o seu elefante branco, Sim. né? Porque quando a gente fala de omnichannel e principalmente modelo de franquias, cada empresa já, por si só, tem um modelo de franquias muito diferente um do outro, né? Então, é trazer um pouco para a realidade, entender como que vai ser a adaptação, porque não tem uma fórmula pronta no mercado, né? Então, realmente, às vezes é até ter coragem mesmo de assumir um risco, de dizer que a partir de agora vai ser X ou Y, porque também não é uma regra que dá para ficar mudando toda hora, né? Então, realmente são passos grandes, né? São decisões grandes que precisam ser dadas. Você tem que olhar para o mercado, mas tem que tomar cuidado com o canto da sereia, porque por mais que você enxergue o store selling, né, que eles colocam ali nos earnings, você não entende muito bem o que está por trás daquilo, né? O porquê que foi tomada a decisão. Então, você enxerga um pouco do que está sendo feito, mas eventualmente você não enxerga o porquê. Então, você tem que... Tem um nadador que falava isso, né? É legal você olhar para o lado, mas quando você nada, né, sem olhar para o seu adversário, olhando para frente, focado, você nada mais rápido, né? É verdade. Você nada mais rápido. É lógico que o negócio não se aplica 100%, você tem que entender o que está acontecendo, mas você tem que entender, mas você tem que entender as suas peculiaridades, né? Porque, pô, a rede de franquia tal faz isso, né? Sei lá quantos por cento sai do estoque tal, sei lá quantos por cento. Então, você enxerga e fala, pô, estamos muito atrás, mas você não sabe o que está por trás daquela estratégia, não é tão trivial. Assim, né? Então, você tem que entender, né, e adequar essa realidade ao seu negócio, isso, sem dúvida. Exato. E, Márcio, falando sobre temas difíceis e complexos, isso é muito da nossa vida, né? Trabalhando na transformação digital, e se a gente olha para trás, nós acho que temos uma característica super incomum, que é a questão do otimismo, né? Então, a gente viveu aqui, nós três, né? Podemos falar sobre isso. Resiliência é uma característica nossa, mas também conseguir levar a vida com um certo toque de bom humor, né? Nossa, aqui também dá para fazer um podcast só de grandes pérolas que a gente já viveu, né? Mas aqui dá para lembrar claramente daquela nossa cena no meio da pandemia. Nossos sistemas não estavam preparados para cada shopping abrir e fechar num horário diferente para receber os motoboys. Então, eu lembro da gente numa mesa de guerra, tendo que ligar assim para motoboy, rastrear pedido e vamos para cima. Ou já tivemos também, sei lá, nossos momentos de conflitos com times do comercial, que, gente, às vezes acontecia, né? Então, assim, como que... Minha curiosidade, você continua essa pessoa leve, que tem esse bom humor, e se você acha isso importante até para gestão do time, né? Eu sou um eterno otimista. Eu sou um eterno otimista. Eu acho que a gente tem que estar preparado para o pior, mas sempre esperar o melhor. Eu acho que eu sou um eterno otimista. Eu acho que a gente tem que levar uma vida leve. A gente passava, né, muito tempo junto. Então, você passa muito tempo junto com as pessoas que você trabalha, você passa muito tempo ali. Se você deixar cair os elefantes em cima de você, você vai se sufocar. Então, assim, você tem que levar tem que ir na leveza, porque aquilo, senão você acaba com a sua vida, né? Eu acho que isso serve para tudo na vida, né? Porque, assim, o mundo é tão difícil, né? Vocês acompanham, tem tanta coisa ruim acontecendo. Se você for entrar numa eterna depressão, você não vai sair dali, você tem que conseguir seguir. E assim, sem dúvida, né? Na minha visão, isso muda completamente a interação do time, né? Nossa. Essa leveza, a forma como te lidava ali. Pô, eu passei o Dia das Mães falando com um motoboy, assim. Gente, vem dizer que a gente fala de Agile sem ter vivido na prática a história de autonomia, multidisciplinar, não. A gente é muito craque nisso. A gente já fez de tudo. Lembra aquela mesa? Aquela mesa foi muito clássica. Tem uma foto clássica daquela mesa. A gente passando o Dia das Mães falando com o motoboy para entregar os produtos. Mas várias histórias aconteceram, mas eu acho que de tudo que a gente viveu foi muita risada, né? Acho que você lembra, assim, eu só lembro dos bons momentos, assim. Até porque eu acho que você é lembrado pela forma como você trata as pessoas. O projeto ninguém nunca lembra no fim do dia, né? Você lembra de uma coisa ou outra, mas você lembra da forma como você é tratado, né? Pelas pessoas. Acho que isso que é o mais marcante. Então, eu sou um eterno otimista. Para mim, essa é a melhor forma de lidar com os problemas. Muito boa. E falando da gente, né, nós temos uma outra coisa muito importante em comum, que somos moradores de Campo Bom. Essa cidade que você que não conhece fica aqui no sul do Rio Grande do Sul,
que nos conquistou, os três, né? Márcio e Jazz de São Paulo, eu de Porto Alegre, por ter este lifestyle, né? Uma coisa muito de criação de comunidade, quase. E tem muitas coisas boas na cidade que nos fizeram ficar e que te fizeram ficar também, né? Tu já veio de lá pra cá e agora está numa empresa onde tu viaja bastante pra Igrejinha, pra São Paulo e continua aqui. Isso realmente virou o lifestyle da família? Como é que tá essa vida campobonense? Gente, é Goodfield, Silicon Valley, tá? A Vale gente já tá Silício antecipando, brasileiro. a gente tá assim, ó, muito à frente. As pessoas não têm essa percepção de Campo Bom, mas é Gente, importante falar que é um polo tecnológico. É o Polo. Vale do Silício brasileiro, gente. A gente sempre vendeu muito isso. Mas foi amor à primeira vista, assim. Eu lembro quando nessas entrevistas aí que eu achei que era interior de São Paulo e descobri que era interior do Rio Grande do Sul. No final, me perguntaram, você quer vir aqui conhecer? Né? Você vem conhecer, conhece a cidade, conhece um pouco da empresa, aí você volta, discute com a família, e aí você vem. Falei, não, eu vou. Eu vou com tudo. Maravilhoso. Eu vou e não quero nem saber. Aí, eu lembro até que a atual diretora de DHO, de Cursos Humanos, lá vocês conhecem bem a Aline Xavier, né? Abraços, Aline, saudade. Beijo, Aline. A Aline, ela perguntou assim pra mim em uma das últimas entrevistas com ela, eu falei assim, você realmente quer vir? Né? Acho que a gente deu match, você topou a proposta, seguro? Eu falei, sim. Ela falou, você conversou, né, com a sua esposa, tudo certo? Sim. Ela falou, então você vai fazer o seguinte, você vai conversar com ela de novo. Você vai ter uma segunda conversa com ela de novo, você vai conversar, vai explicar tudo, e aí você vai falar comigo. Aí eu fui lá, conversei de novo. Eu falei, pô, é melhor eu conversei. Ela falou, não, vamos conhecer. E aí eu conversei, falou, não, vamos. E viemos. Assim, dos movimentos da vida, né? Acho que são poucos que eu me arrependo. Acho que quase nenhum. Arrependimento é uma palavra muito forte. Mas esses, assim, foi um acerto muito grande. A gente foi um acerto, a gente realmente Campo Bom, né? Tanto que, pra vocês terem uma ideia, o escritório do digital da Usaflex, né? Ele fica em São Paulo. Né? A parte da indústria fica em Igrejinha, mas o escritório fica em São Paulo e ainda assim eu continuo morando no Vale do Silício brasileiro. Porque realmente, assim, a qualidade de vida é um povo muito acolhedor, né? A gente fez, né, graças a vocês também, obviamente, que nos ajudaram aí. No primeiro momento, fomos muito bem recebidos principalmente quem era da Arezzo na época, vocês, né? E depois a gente fez vários amigos aqui, assim, mas não pretende voltar. Márcio virou quase um vereador também, aqui na época, mas não foi só pelas dancinhas do TikTok, dancinhas né? do TikTok, esse carisma aí. Dancinhas do TikTok, fizemos muito amigos, assim. Verdade. E aí, quando surgiu a possibilidade de voltar para São Paulo, assim, acho que vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo, porque realmente é um lugar diferenciado. Assim, recomendo a todos que quiserem conhecer. Acho que tem uma questão que é a palavra luxo, ela é tão relativa, né? E eu acho que o que a gente vive hoje em Campo Bom é luxo, né? De realmente a gente andar muito mais tranquilo na rua, a gente poder, né? Nós três aqui morando em casas, né? Com uma grande tranquilidade. Tomás vem numa vida, assim, né? De interior, assim, com uma certa liberdade que é muito... Não vivendo o trânsito daquelas... Nossa, então, são muitos benefícios. Não escutando um barulho, não escutando nada. O Tomás adora jogar bola, diferente de mim, que eu não gosto de futebol, não entendo. Mas o meu filho, ele ama, se tornou um gremista. Eu nem entendo. Olha se tornou aí, um gremista, gaúchaço. Grêmio. Pois é, mas virou um gaúcho, gremista. E a gente pode jogar bola tranquilamente na rua, né? Ali dorme, assim... Tem uma história, você já deu contar, que a minha casa já foi invadida. A minha casa já foi invadida. É uma das histórias mais icônicas da tua vida. Porque, assim, eu morava numa casa, né? Mudei de casa, mas na primeira casa que eu morava, um belo dia eu deixei o portão aberto e não sabia. Recebi uma ligação 3 horas da manhã. Os portões abertos. Os portões, né? Recebi uma ligação do cara da segurança, um cara que fazia segurança lá, né? Aí ele me ligou e falou, seu portão tá aberto. Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou fechar. Aí eu tava no quarto, a hora que eu saí do quarto, tinham 4 policiais na sala. Na sala da minha casa.
Eu falei, Olha o nível, gente. Aí eu tomei um susto, levantei a mão, falei, o que tá acontecendo? Ele falou, calma, senhor, seu portão tá aberto. Eu falei, caramba. Obrigada. Obrigado por avisar. Aí Olha, a polícia funciona aqui. Aí os policiais saíram, obviamente. E aí o cara de segurança podia ter me avisado, olha, tem 4 polícias dentro da sua casa, né? Inclusive, a polícia entrou pelo portão. A polícia entrou porque eu não deixei só o portão. Eu deixei o portão e a porta aberto. Então esse é o único risco, A pessoa se acostuma né? rápido, né? Com a segurança. Ou a pessoa é extremamente distraída. Mas eu acho que eu acho que é esse sentimento, né? De você poder, obviamente não é recomendado, mas se acontecer de deixar, o risco é a polícia invadir sua casa e te avisar que o portão está Mas acho aberto. que tem um parênteses aqui que eu tava pegando na nossa conversa, que eu acho que vale um podcast inteiro pra gente falar sobre o tamanho da importância do apoio familiar pra gente fazer essas mudanças e tocar a carreira, né? Que é outra coisa que foi comum entre nós 3, que a gente teve pessoas que estavam do nosso lado e que disseram, vamos, né? Vamos encarar, vamos trocar de cidade, vai, Nossa, realiza, super. né? A gente pode falar muito mais sobre isso Sim. aqui. Não pode, assim, foi outra história. Logo que eu mudei, não sei se vocês lembram, né? Eu mudei, a gente foi ficar num hotel em Novo Hamburgo na segunda semana. Gente, é verdade. A Tati foi treinar, né? Minha mulher foi treinar no... Meu Deus, ela vai me matar. Ela foi Ai, um treinar beijo, Tati. Ela foi treinar na academia do hotel, ela desmaiou e caiu com o nariz e quebrou o nariz na minha segunda semana de empresa. Assim, tinha tudo pra não gostar de Campo Bom, né? Exato. E aí ela, imagina, o meu filho pequeno, né? Imagina, coitado. E aí ela com o nariz quebrado, tivemos que fizemos cirurgia e tudo mais, mas sem dúvida, né? O apoio, assim, né? Nesse todo esse trajeto, Tati. Beijo, Pedro, marido de Luciano. Tati. beijo. marido, Pedro Tati. também, só veio na mala e eu falei, uma Pedro, figura é Campo Bom aqui. Ok, vamos lá. E hoje, né, gente, ele não volta mais pra São Paulo, Não ele volta. ama também. Ninguém. Ai, já quase chegando, assim, né, na nossa reta final. Márcio, conta só mais um pouquinho, assim, de agora, nesse momento, assim, como estão seus desafios na Usaflex, né? Como é que tá tua prioridade lá? Eu acho que o mercado ele está demandando algumas coisas um pouco diferentes agora, né? A gente está num momento Brasil e mundo, né? Macroeconomicamente difícil, né? Politicamente também, mas sempre foi, mas macroeconomicamente difícil, uma taxa de juros alta que impacta muito, né? Nosso resultado. E de maneira geral, acho que o que vem acontecendo, a gente testou muito, você falar de MVP, né? A gente fez muito MVP, né? Eu acho que agora a gente está no momento de maturar isso, de maturar esses MVPs, continuar com a qualidade, com a escala, melhorar a qualidade do que a gente vem fazendo, proporcionar experiência, mesmo assim a gente continua com o pé no acelerador do digital, quer ganhar mais share na companhia, quer que a companhia cresça, né? Esse share cresça junto com a companhia, que os nossos franqueados ganhem resultado, então a gente vai continuar com as nossas iniciativas. E a gente está no momento de rentabilização também, né? Mas eu quero abrir um cuidado muito grande com essa rentabilização, né? Não sei se vocês lembram que eu falei da modalidade, a venda tal, o DRE da venda tal. Quando eu falo de rentabilização, não é rentabilização de uma venda, de um produto, ou de qualquer outra coisa parecida, falando de rentabilização do cliente. Né? Como é que a gente gera mais valor para o cliente e rentabilizar o cliente independente de onde o cupom fiscal foi emitido. Se ele foi emitido na loja física, no e-commerce, a gente precisa rentabilizar também, né? Ele gente com é a uma marca, empresa, né? As empresas, elas precisam entender isso também, né? E isso inevitavelmente traz consequência no DRE, né? Mas não é o objetivo. Esse é o fim, né? Assim, a gente vai chegar lá, né? Não dá para eu pegar e esse cliente aqui não faz sentido porque é muito caro, só que se você põe ele no tempo, né? O custo de aquisição dele no tempo se paga com tranquilidade. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que continuar crescendo, rentabilizando o cliente, mas para isso, né? A gente tem que gerar valor para o cliente, né? A gente tem que continuar gerando valor, dando experiência, produtos de conforto, da forma que o cliente quiser comprar, onde ele quiser trocar. Isso é importante. Sim. Onde ele quiser trocar. Troca, onde ele quer trocar, capítulo. ele vai ter aquisição por onde ele quiser. Então, se a gente proporcionar essa boa experiência para o cliente, a gente entende que vai ter uma redução de custo de aquisição do cliente e ele vai se fidelizar, consequentemente, monetizar mais o negócio. Aí é o ganha-ganha-ganha, né? Porque a gente ganha, o franqueado ganha, o cliente ganha também. ganha. Né? Não posso esquecer desse pilar importante. Perfeito. Legal. E agora, assim, indo para
Por uma pergunta a Márcio, pessoa física, né? Muito além do Márcio da Usaflex. Se tu pudesse escolher uma pessoa no mundo, independente de estar aqui ainda, de já não estar mais, e, né, do tempo e do espaço, uma pessoa com quem tu gostaria de sentar para tomar um café e bater um papo. Tu consegue imaginar alguém? Eu consigo imaginar várias pessoas, né? De qualquer pessoa, independente de tempo e espaço, seria o meu pai. Mas eu acho que se for pensar para, assim... como eu disse, eu sou um admirador do empreendedorismo, né? Uhum. Mas empreendedorismo digital. Poderia trazer alguns exemplos, que não é o exemplo que eu vou trazer, que poderia ser Mark Zuckerberg, Steve Jobs, que são pessoas que eu admiro muito. Mas eu acho que se tivesse que bater um martelo, né? Uma pessoa viva, eu acho que é uma pessoa especificamente que eu gostaria de falar, seria o Warren Buffett. Warren Buffett, ele é da Berkshire Hathaway, ele é um dos maiores investidores do mundo, se não o maior. Mas ele é conhecido como velhinho de Omaha, mas ele é um senhorzinho que parece o senhor do Up, que dá aquelas bolinhas assim. Sim. E é um gênio do mundo de negócios, de investimento, empreendedorismo, e tem uma calma que eu admiro, assim, é um absurdo, né? Em momentos totalmente controversos, né? Ele é um cara que está investindo. Em momentos que todo está muito calmo, ele fica com o pé atrás. Eu acho que é um ser extremamente inteligente, assim. Eu acho que é uma pessoa que valeria muito um café. Boa, se tu fizer, grava. Pessoa que toma umas decisões muito certeiras, né? Muito bom. E pra gente também fechar, assim, o que você deixaria no nosso e-book aqui de ouro, né? Se a gente fosse falar, assim, 3 conselhos finais aí do Márcio, para a gente deixar aqui registrado, o que você falaria, principalmente para as pessoas que estão nesse movimento, né? Seja da transformação digital, seja lá qualquer outro desafio dentro da companhia. O que você falaria aí? Eu poderia falar resiliência, mas aí vai ficar repetitivo, né? Vezes 5. Mas eu acho que resiliência é importante, porque você vai levar tanta porrada, assim, você vai levar tanta porrada ao longo do caminho, vão discordar. As pessoas que você acredita que essa aqui é que vai realmente acreditar, elas vão questionar e faz sentido, né? Você pensa, não é o caso, tá? Mas, sei lá, um CEO e você tem 15 diretores. E aí você tem um diretor falando para fazer uma coisa, os outros 14 falando que não. Por mais que ele acredite, ele vai ficar balançado. Então, eu acho que resiliência para você conseguir acordar de manhã e falar, eu vou amanhã. Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que isso. você ter... isso me leva ao segundo ponto. Que eu acho que se você tem uma visão clara de onde você quer ir e convicção daquilo, acho que tem que ter muita convicção, visão e convicção de onde você está indo, a resiliência vai ser mais fácil. Porque se você realmente acredita naquilo, você vai tomar porrada, mas vai lutar até que vai conseguir. E, por fim, posso falar o terceiro já? Claro. Pode. Eu acho que é o empreendedorismo. Eu tentei focar nessas 3 coisas porque eu acho que você vai ter uma visão, vai ter uma porrada e você vai ter que empreender. Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, eu acho que é um ato nobre empreender. Então, meus parabéns para vocês. Acho que empreender é de fato uma nobreza, assim, porque você esquece barreiras, e a força. As pessoas discutem muito política, isso, aquilo. Eu não discuto porque eu acho que não é a força motriz. Não é isso que vai a alavanca do país e do mundo, não é o que vai puxar o trem, né? Ou você puxa ou você é puxado. E para mim o empreendedorismo é a força que realmente puxa esse trem que é esse Brasilzão e esse mundo. Então, acho que são esses 3 fatores. Boa, a gente fala muito sobre isso, assim, é muito nosso lema, né? A gente pode ficar pensando sobre o que está acontecendo e é importante ter esses momentos de reflexão, mas tu precisa acordar, fazer o que tem que ser feito da melhor forma que tu puder, e é isso que vai fazer o resultado da empresa muito mais do que o cenário que se apresenta, né? Tu consegue lutar contra o cenário. Exatamente. E é muito legal tu trazer isso, porque agora fazendo uma reflexão profunda, o empreendedorismo não tem a ver com CNPJ, né? O empreendedorismo, ele é um mindset. Acho que desde lá de trás, né? Desde as nossas primeiras funções, a gente pega muito
o nosso capítulo, assim, de Ares & Co, não importa qual é, né, o núcleo que eu tô tocando, o projeto que eu tô tocando, sempre a gente teve esse pensamento, né, de empreendedor, literalmente. Como é que eu vou rentabilizar mais esse negócio? Como é que eu tô com foco na cliente? Como é que eu tô trazendo a melhor solução? Como é que hoje eu sou melhor que ontem? Como que eu tô lutando com todas as barreiras fiscais, tributárias, e como que a gente consegue superar isso para trazer um serviço melhor? E isso é a realidade aqui de todo mundo, né? Então, É um senso de dono, né? Acho que empreendedorismo sentimento de dono, é assim, muito bom. esquece as barreiras que você mesmo criou, né? Porque se você também, as empresas elas criam, mas se você sair, né, da empresa e eu vou abrir o seu empresa, você vai ver que tem outras barreiras também que a sociedade, né? Sempre vão ter, né? Ninguém não vai vir o mundo te favorecer, vai lá, Legal, legal, bem, vai. Você sempre vai ter alguém falando que não é uma boa ideia, não faça isso. É por isso que eu admiro empreendedores digitais, porque é um pouco diferente, né? Se, sei lá, fazer um refrigerante, todo mundo sabe que consome, né? Mas se você vai fazer uma coisa digital, você não, faça isso. Isso não tem como dar certo. Então, eu acho que você ser resiliente, ter a visão clara, assim, empreender é algo que realmente move, né? Que Move o move. país, move as pessoas. Muito bom. Ai, gente, acabou. A gente não queria acabar, a gente vai tentar levar o Marcos para jantar, inclusive, para poder continuar falando, porque é pouco tempo para falar tanta coisa. Acho que foi muito rica a conversa. Tem pouquíssimos profissionais trabalhando com transformação digital e trabalhando, assim, com o nível de experiência e de desafio constante com o perfil que tu tem. Então, é muito legal quando a gente consegue trazer para cá para realmente conversar, assim, frente a frente e mostrar essa trajetória. A gente ficou realmente muito feliz que deu certo, as agendas e tu estar aqui no Sul, né, que a gente já falou que é um tema diferente, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Márcio. Nossa, eu não tenho como agradecer. Obrigado. É muito bom não só gravar um podcast, mas falar com vocês de novo, assim, Você relembra algumas coisas, né? Muitas histórias. Mas, pô, obrigado pelo convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês vêm fazendo. É muito importante para o mundo digital e para o mundo, assim. Acho que é muito legal. E parabéns e obrigado de novo aí pelo convite. É isso. Então, assim a gente encerra o episódio de hoje. Se você curtiu, já dá um like aqui nesse episódio, já compartilha com o seu amigo que também está sofrendo aí e vivendo as glórias da transformação digital. Segue a gente também no Instagram, @y2v.digital. Já se inscreve aqui no canal também, porque, olha, tá só começando, tem muito episódio bom pela frente ainda, então acompanha a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.